Graça e a paz do Senhor, meu abençoado de Deus, louvado seja Deus por isso. E eu quero te dizer que essa palavra é uma palavra abençoada na tua vida, porque já gravei uma vez, deu errado, o microfone não costuma desligar, desligou, não estava funcionando, quadro caiu, tem uma energia contra espiritual aqui nesse ambiente, nesse lugar, mas estou declarando em nome de Jesus que já caiu por terra. Louvado seja Deus por isso, para que essa mensagem chegue até você, para que a palavra do Senhor vai de encontro ao que você esteja precisando nesse momento. Eu tenho certeza que essa palavra é transformadora na sua vida, vai ser uma virada de chave, vai ser a resposta que você pediu para Deus. Então, eu quero te pedir para ficar até o final desse vídeo, não perca nem um capítulo, nenhum versículo de tudo que for falado aqui nesse maná, nesse alimento, para que possamos sim compartilhar da palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Então já vou te pedir para deixar o seu comentário, o seu amém ou curtir esse vídeo, porque Deus quer falar com você profundamente nesta tarde ou nesse dia, nessa manhã, depende do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Louvado seja Deus por isso. Eu quero começar com uma oração, mas o livro que vamos ler é o livro de Jonas. O livro de Jonas tem quatro capítulos, então eu vou lendo e a gente vai decorrendo na palavra de Jonas, na meditação na palavra do Senhor, amém? Feche os seus olhos do outro lado. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te pedir nessa tarde, Pai, para que o Senhor fale no nosso coração, fale com a nossa mente, fale lá no íntimo, Senhor, tudo aquilo que precisamos, Pai, aquilo que precisamos ouvir da palavra do Senhor, Pai, e que nada venha nos distrair nessa tarde, Pai. Quebramos todas as correntes negativas, louvado seja Deus por isso, Pai. Queremos te pedir nessa tarde, Senhor, que tudo que vinha, Senhor, fazer a tropeçar, Senhor, que o Senhor elimine e jogue por terra em nome de Jesus, Pai. É isso que nós te pedimos nessa tarde, Pai, para que possamos ter o coração, a mente inclinada para o Senhor, para que sim, então, Senhor, fazemos a tua vontade, Pai. Te louvamos, te agradecemos, te honramos por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui partilhando do teu alimento. Louvado seja-te por isso, te glorificamos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Então, já pega a tua Bíblia aí em Jonas, meu irmão, em Jonas capítulo 1. Olha, Deus quer falar com você profundamente, porque já gravamos aqui no estúdio, o quadro caiu, quebrou o quadro, microfone não funciona, então Deus quer falar contigo e o inimigo está criando barreiras, está criando distrações aqui para essa palavra não chegar até você, mas e como um bom guerreiro, e nascemos para guerrear, para combater toda a força contrária que estamos para que essa mensagem chegue até você. Então já compartilha com seus amigos, 3 ou 5 pessoas que vieram no teu coração, na tua mente, para que possa ouvir desse alimento, dessa palavra do Senhor. Amém? Então no livro de Jonas a gente vai começar no capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava o seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar ao navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Então o capitão da embarcação lhe disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão, de onde você vem e qual é a sua terra? A que povo você pertence? Então Jonas respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar, a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez?
pois sabia que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violência e tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Eu vou ler só até aqui, mas depois na sua casa eu quero que você leia o capítulo 2, 3 e 4, para você meditar na palavra do Senhor, porque é isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, meditar na palavra do Pai. E abaixo Jonas começa a sua oração dentro desse grande peixe. Amém? Vou ler só até aqui. E aqui eu quero trazer alguns pontos importantes. Talvez Deus coloca propósito no coração do homem, colocou no meu coração, no seu coração, e Deus, Ele já te mostrou para onde você deve caminhar, talvez por medo, por insegurança, ou por algo da vida, né? A gente tem o costume de pegar o caminho errado, a rota errada, assim como Jonas fugiu da presença do Senhor. Jonas, talvez por medo, ou por uma insegurança, ou por falta de fé, de confiança, ele foi para Tarsis. Mas Deus havia dito para ele, para Nínive, para pregar a salvação. E quando ele pegou essa rota, a natureza conspirou contra. Talvez o que você esteja vivendo nesse momento, talvez você acontecendo turbulações na sua vida e você não sabe nem o porquê que está acontecendo, talvez por um propósito ou algo que Deus colocou dentro de você e você não está cumprindo, você não está seguindo o caminho de Deus. Mas Deus vai trazer uma palavra grandiosa na sua vida que você vai entender o porquê você está passando por essa situação, assim como Jonas, ele saiu da presença do Senhor. E então começou essa tempestade. E aqui quando a gente pega essa rota, esse caminho errado, começa a acontecer coisas que a gente não entende o porquê. Assim como Jonas, ele embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Então, porém, o Senhor fez um vento muito forte acontecer naquele momento, naquela embarcação, para que todos entendessem que Jonas estava fugindo. Talvez o que você está vivendo hoje, essa dificuldade financeira, profissional, pessoal ou no seu relacionamento, é uma forma de Deus te falar aí, você está pegando o caminho errado, você está indo por uma rota errada. Não é essa rota, não é esse caminho que eu estou querendo que você percorra. Então é muito importante a gente estar atento à palavra de Deus, a estar no caminho do Senhor. E mais adiante, Jonas ali, ele estava no meio de marinheiros, e quando começou a dificuldade, cada um clamou ao seu Deus, né? Então a gente vê diversas religiões, diversas opiniões diferentes, pessoas diferentes uma da outra, porque era uma embarcação, estava indo para uma outra cidade. E talvez a gente escolhe rotas, começa a colocar caminhos em nossos meios, e começamos a andar com pessoas que não creem no mesmo Deus que a gente, ou não esteja no mesmo propósito, não esteja na mesma caminhada que a gente. Assim como Jonas pegou essa embarcação e pessoas com crenças diferentes da dele, talvez você esteja andando com pessoas que talvez te leve a diminuir a sua fé, a diminuir a sua crença, a tentar te paralisar o seu caminho, a sua jornada de vida. Então tome cuidado com as pessoas que você esteja andando, as pessoas que você esteja frequentando, porque talvez são pessoas totalmente diferentes da que Deus quer que você escolha para caminhar, para lutar contigo, para continuar nessa batalha. E então, durante esse caminho, né, lançaram a sorte, e aqui até a sorte foi contra Jonas, né, porque caiu com ele. E todos entenderam ali, opa, está acontecendo alguma coisa de errado. E neste momento, Jonas declarou que era um adorador do Senhor, e ele respondeu: olha, tudo isso daqui está acontecendo é por minha culpa, porque eu estou fugindo do caminho do Senhor.
E talvez, irmão, você precisa fazer esse reconhecimento, você precisa entender que essa situação só tem um culpado, só tem um causador, talvez é a gente mesmo. Eu me lembro que eu estava passando por uma dificuldade financeira tempos atrás e eu estava buscando resposta, buscando o culpado, sendo que o verdadeiro culpado sou eu, por falta de uma gestão emocional, por falta de uma gestão financeira correta. E às vezes queremos culpar outras pessoas, mas Jonas, ele reconheceu o próprio erro. Assim você precisa reconhecer o seu próprio erro, a sua própria limitação, sua dificuldade, para que você possa então recuperar o dano. Assim como Jonas, olha para dentro de você, tenta entender aonde você chegou, por que você chegou nessa situação, antes de criticar o outro, antes de culpar o outro. Jonas, ele nem hesitou ao falar que toda aquela circunstância, aquele problema era por conta dele, era por conta de uma decisão que ele havia feito de errado. Então, assim como Jonas, que a gente possa olhar primeiro para nós, antes de criticar o tempo, criticar o clima, criticar a política, criticar primeiro as nossas atitudes. Amém? E amém. E mesmo assim, os homens que estavam ali tentavam, ficaram com medo do Senhor e de lançar Jonas sobre o mar e tentaram remar, ao invés de lançar primeiro ele sobre o mar agitado, porque ficou com medo do Senhor, porque eles estavam vendo o poder do Senhor naquele momento e eles clamaram ao Senhor Deus. Então Jonas já começou a cumprir ali o seu primeiro propósito ali, né? Mesmo fazendo aquela escolha errada, Deus é tão grandioso, tão poderoso que através da sua vida, mesmo você escolhendo coisas erradas, mesmo você procurando caminhos tortuosos, Deus te usa. Porque naquele momento ali, aquelas pessoas começaram a suplicar ao Senhor Deus de Jonas. Olha, Senhor, não deixamos nós morrer. Jonas acabou convertendo pessoas ali dentro daquela embarcação e esse é o propósito. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na sua vida ou por que você está nessa situação, mas Deus está te usando nesse momento. Mas Ele quer que você continue caminhando no caminho dEle. Ele quer que você continue indo de encontro ao propósito que Ele desenhou no teu coração e na tua mente. Mas mesmo você escolhendo a coisa errada, Deus está contigo. Deus está ali para converter tudo que há de ruim, tudo que é de negativo para positivo. Mas fique atento, porque mesmo assim, Jonas foi lançado ao mar. Jonas se encontrou em dificuldade, continuou em dificuldade. Mas aí o Senhor fez com que um grande peixe o engolisse Jonas. Irmão, presta bem atenção nessa palavra. Talvez você não esteja o porquê que você está dentro dessa baleia, ou por que você está dentro dessa dificuldade. Mas é nesse momento que Jonas, no texto, no capítulo 2, você vai entender que Jonas começou a orar. Jonas começou a ir de encontro com o Senhor, a entender, Senhor, fale comigo, me jogaste nessas profundidades, nas profundezas no coração dos mares, correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Então, Senhor, está tudo desmoronando aqui. Senhor, está tudo, não estou entendendo nada. E é nesse momento, nessa dificuldade que você precisa clamar a Deus, que você precisa buscar cada vez mais a Deus dentro do teu coração para que Ele entregue esse propósito na tua vida, irmão. Essa palavra é para você e não duvide dela. Quando você está em dificuldade, o que é que você lembra do Senhor? É quando você está no fundo do poço ou dentro dessa baleia. Talvez você não entenda por que você está nessa situação, mas é Deus te falando, ei, eu estou aqui, vamos fazer o propósito que a gente combinou, vamos continuar no caminho que a gente falou que ia percorrer, para a gente continuar a nossa jogada, porque o que eu tenho para você é grande. Talvez essa dificuldade, esse momento, essa sua história é para trazer outros para mim, para o reino do Pai. Eu não desisti de você, e assim eu quero que você continue percorrendo a boa corrida, a corrida da fé, da perseverança. É isso que Deus deseja da gente. No versículo 9 do capítulo 2, Jonas diz, mas eu, com um cântico de gratidão, ofereci sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Então, Jonas aqui, ele está reconhecendo, através da oração do capítulo 2 de Jonas, ele reconhece que o Senhor é na vida dele e que a salvação vem do Senhor.
Assim como Jonas, ele orou e falou, Senhor, estou totalmente para fazer aqui o que eu cumpri, o que o Senhor disse para que eu fazer. Aqui estou fazendo um voto diante disso. Então, nessa tarde, nesse momento, nessa palavra, nesse vídeo, faça esse voto com o Senhor e cumpra, porque tudo vem dele, a salvação vem dele e não existe nenhum momento. E a partir desse momento, o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Então Deus está esperando o seu posicionamento, Deus está esperando você ir de encontro com ele, porque ele só está fazendo o peixe vomitar, mas ele precisa de uma resposta sua, ele precisa de uma oração, ele precisa de um momento que você o declare totalmente, que você faça a boa vontade dele. Essa vontade que queima teu coração, essa vontade que coloca dentro de você essa vontade de vencer, de lutar e de perseverar, que é nessa hora, nesse momento que o Senhor vai fazer o peixe abrir a boca dele, é nesse momento que o Senhor vai abrir as portas, vai te trazer o maná do céu, vai te trazer o alimento espiritual, vai consertar o seu financeiro, vai consertar o seu casamento, vai consertar a sua vida, irmão. Não temas, porque o Senhor é contigo. Se você estava indo em caminho errado, se você estava indo para Tarsis, mas o Senhor te falou para ir para Nínive, então vá para Nínive. Porque na Tarsis você só vai perder tempo. Você só vai ficar preso na dificuldade para lembrar do Senhor, para o buscar em adoração. Mas o Senhor está esperando um posicionamento seu. Se posicione. Se levante, se erga. Não tenha medo de reconhecer, assim como Jonas reconheceu. Esse problema é por minha conta. Eu que causei tudo isso. Me lance no mar. Reconheça, faça a oração de perdão e volte para o Senhor e vá cumprir com a boa vontade que o Senhor vai abrir as portas do céu, assim como fez com Jonas, ordenou o peixe abrir a boca e lançou o Jonas em terra segura. É o que o Senhor quer fazer contigo, quer deixar o teu casamento seguro, quer deixar a tua família segura, a tua profissão, a provisão vai vir do céu. Louvado seja Deus por isso, irmão. E quando a palavra vem em Jonas, ele vai para Nínive. E lá ele faz a pregação do Senhor. E mais de 100 mil reconhece o Senhor como o verdadeiro Deus. Reconhece o Senhor e fazem com que aquelas pessoas abandonaram seus maus caminhos. E lá ele concede graça de Deus para aquelas pessoas que não sabiam. No texto mais adiante fala que aquelas pessoas não sabiam nem o que era esquerda nem o que era direita. Eram ignorantes. Ignorante na fé, ignorante no amor, ignorante em tudo. Da forma como estavam vivendo. Talvez Deus quer que você vá até determinada situação, determinado lugar, para que você veja a ignorância do povo, para que você veja a ignorância de muitos que vivem como se fossem o último dia. Mas Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para cada vida e Deus está esperando o seu posicionamento. Deus está esperando você falar, eis-me aqui, Senhor, novamente. Pela segunda vez, estou pronto para fazer a tua vontade, Pai. E quando você se posicionar e quando o Senhor abrir o maná do céu, preparar tudo o que você precisa, é só você ir. Não hesite para que você não acabe novamente dentro de uma baleia, dentro de uma dificuldade. Porque o tempo está se correndo. Os dias estão acabando. E aí você vai se perguntar, Senhor, mais um dia, mais uma vez eu não consigo? E o Senhor está aqui para te dizer, ei, há mais uma oportunidade para você. Há um propósito grandioso com a sua história, não é o fim. Essa dificuldade é só o começo de algo grandioso que eu estou te preparando. Louvado seja Deus por isso. Então não tenha medo, não fuja do Senhor, não fuja da presença dEle, porque essa palavra é para ti, para fazer a boa vontade do Senhor. Amém? Meu irmão, eu quero que você feche seus olhos do outro lado, porque eu quero olhar para você. Eu quero orar, porque essa palavra é para você. E eu tenho certeza disso, que através desse vídeo, desse momento, e você vai deixar nos comentários aí, louvado seja Deus por isso.
que essa palavra, ela veio como uma espada de dois gumes, perfura o seu íntimo, o seu ser, e você se declare novamente, prontamente para fazer a vontade do Pai. Feche teus olhos do outro lado. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa tarde, Senhor, eu coloco a vida dessa pessoa, Pai, que recebeu essa palavra, Senhor, que ela está prontamente para fazer a Tua vontade, Pai. Assim como tivemos aqui, Senhor, diversas dificuldades para levar essa palavra até essa pessoa, Pai, mas o Senhor prontamente esteve aqui conosco, Senhor Jesus, para que essa pessoa pudesse receber essa palavra e essa oração. Senhor, que o teu propósito, que a tua vontade permaneça dentro dele, Pai. E assim como o Senhor declarou para aquele peixe abrir a boca e lançar o Jonas em terra firme, Pai, nós declaramos aqui, louvado seja Deus por isso, que o Senhor coloque em terras firmes o teu filho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa pessoa possa caminhar, Pai, com toda a segurança, com toda a firmeza, Senhor Jesus, sem nenhuma dificuldade, Pai. Louvado a Ti por isso, que o Senhor coloque a mão, Senhor, no financeiro, na família dessa pessoa, na vida dessa pessoa, Pai, e tire-a dessa situação, Pai, e coloque em terra firme. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus, nós profetizamos e declaramos, Senhor, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meu irmão, que seja um dia abençoado na tua vida e que você continue nos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Não se esqueça, o que o Senhor coloca no teu coração, inimigo e pessoa nenhuma é capaz de tirar. Deus te abençoe sua vida. Vamos ficando por aqui. Até a próxima palavra do Senhor. Louvado seja Deus por isso.